Começando. Boa tarde, pessoal. Começando. Como vocês estão? Boa tarde, pessoal. Começando. Vocês me passassem citar. Boa tarde, pessoal. Quando 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 vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo, tá tudo bem. Vocês me passassem citar. Pessoal, tá lindo. Agora sim, vamos ver se está tudo ok. Agora sim. Vamos lá, pessoal, muito boa tarde. Estão ouvindo? Tá o som ok? Imagem ok? Legal, vamos lá. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Murilo Garcia, conhecido como Dog Trader. Primeiramente, eu queria me desculpar de ontem. São inconvenientes que ocorrem, né? Teve um caminhão que pegou aqui, acabou a energia, acabou a minha internet. Quando voltou a energia, não tinha internet. Aquelas maravilhas que infelizmente não dependem da gente, né? Vamos lá, tá tudo ok, legal. Pessoal, conforme a gente está falando, a saga do CNPI, eu tenho estudado para o CNPI, eu vou tirar a carteira e nós vamos todos os dias conversar aqui entre 5 e 6 horas da tarde para poder entender como funciona, quais são os mecanismos, quais são as necessidades que a gente precisa, quais são os materiais que a gente precisa aprender, o que a gente tem que estar estudando, o que a gente está vendo. Eu vou estar sempre fazendo um resumo das aulas, do que eu tenho estudado, mostrando para vocês, para a gente poder começar a dar sequência, né? Queria agradecer a todo mundo que está aí no chat, temos 52 pessoas ao vivo. Acho que é um tanto quanto complicado para a gente que trada, a gente que vive do mercado, né? Esse horário das 5 às 6 ainda tem pregão, muitas pessoas ainda estão numa certa dificuldade financeira, numa certa expectativa financeira, e é justamente essa ideia do programa, né? A gente poder sair um pouquinho do trade e poder começar a entender melhor o mercado e ver que tem outras formas da gente também ganhar dinheiro e a gente se profissionalizar, tá? Lembrando, aqui no canal do Charles nós temos alguma parte educacional que a gente está desenvolvendo, crescendo. Então todos os dias nós temos o Perete de manhãzinha, das 8h30 às 9h, fazendo um esquenta, né, um acorda, wake up para o pregão, para você melhor se preparar, quais serão as notícias que vão influenciar o dia, alguns assuntos, como que estão as bolsas lá pelo mundo. Na sequência nós temos o Martinho, analista CNPI, que está aqui no canal com a gente. Ele vai trabalhar das 9 até o meio-dia e meio, aproximadamente, para poder sempre estar mostrando as melhores entradas, as melhores interações entre mini índice e mini dólar, algumas ações. Na sequência nós temos o Charles Nader, o dono do canal, amigo nosso, o famoso Acredita Operador, mostrando a sua visão, a sua capacidade de enxergar os gráficos, que na minha opinião é de forma ímpar, tá? E na sequência das 5 às 6, todos os dias, a ideia é a gente ter esse programa da saga do CNPI, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou colocar minha tela aqui. Todo mundo enxerga já minha tela
de apresentação? Responde no chat, por favor. Outra coisa, pessoal, muito importante, enquanto vocês respondem no chat, não esqueçam, dá like, ajuda o nosso trabalho, ajuda a divulgar, compartilha com o pessoal. É sempre importante todo mundo ter a possibilidade e a oportunidade de aprender, né? A gente está aqui com o intuito de tentar ajudar todo mundo e a qualidade está um pouco baixa. Heitor, clica naquela engrenagem que tem do YouTube, ali tem qualidade, é a última opção, ali você consegue alterar, tá? Você consegue subir essa qualidade de imagem. Ah, sim, claro, eu vou ver o que está acontecendo. Você não é o primeiro que avisa isso. Eu tentei regular aqui a máquina, mas assim, eu tenho alguma certa dificuldade ainda com o YouTube, até poder mostrar toda essa parte, a gente vai aprendendo, tá? Eu vou tentar mexer, provavelmente para o próximo programa, eu vou pedir ajuda para o Martini e para o Peretti, que eles têm bastante habilidade com isso, para ver o porquê que não está. A minha câmera é uma câmera 1080p, ou seja, ela é bem... ela filma em HD, inclusive, então eu acho que é alguma configuração que eu ainda não me acertei aqui, tá? Mas os próximos slides eles estão bem maiores, dá para a gente enxergar melhor. Qualquer coisa depois eu disponibilizo essa foto no Face, no grupo do canal Acredita Operador, tá? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, como a gente falou a saga CNPI, o conteúdo, basicamente a gente pega todas as informações dentro da PMEC, tá? O que a gente precisa estudar, como funciona. O primeiro ponto que a gente pega lá na saga do CNPI, quando a gente pega na PMEC, e lá em manual de candidatura, tem um conteúdo, tá? Uma coisa que chamou bastante atenção, nesse conteúdo, até o que eu vim estudando já nos últimos 4 meses, ele mudou. E aí a gente fica um pouco vendido, né? Mas quando a gente começa a comparar, a gente percebe que tem algumas coisas que mudaram só de local ou até melhoraram para a gente poder estudar, né? Então, esse conteúdo ele é válido a partir de hoje, né? A partir de hoje não, a partir do dia 10/6, ele mudou e nós vamos estar trabalhando nele passo a passo, tá? Esse conteúdo brasileiro, ele fala o programa, a primeira questão que entra o Sistema Financeiro Nacional, tá? Que são os órgãos de regulação e fiscalização, principais atribuições, tá? Então a gente vai ter que tentar entender os conceitos básicos de como funciona o sistema financeiro, e do lado ele tem lá a bibliografia meramente indicativa, seria basicamente o material que a gente consegue ir atrás para estudar, né? Tem algumas leis, essas leis a gente, se colocar no YouTube, no Google, né? Simplesmente jogando as leis você consegue acessar. Os livros que tem são livros relativamente, não são tão caros, mas a gente consegue achar às vezes em sebo, faculdade de economia, faculdade pública, faculdade de prefeituras, né? Então tem que caçar, tem que ir atrás. Então a ideia é justamente essa, eu poder montar a aulinha e a gente poder conversar sobre isso para ser um referencial para ajudar vocês, ok? Vamos lá. Primeiro sistema, tá? Sistema Financeiro Nacional. Ele é o que rege tudo, tá? Então, tudo de alguma forma que necessita intermediação entre partes, entre poupador e investidor, a gente vai estar falando de Sistema Financeiro Nacional, tá? Esse sistema, basicamente, ele vai ter os órgãos de regulamentação e fiscalização, as principais atribuições, ele vai falar sobre os crimes e os sistemas de pagamento. Vamos ver, tá tudo ok? Legal, vamos lá. Principal função do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem órgãos de regulamentação e fiscalização. As principais atribuições são instituições como conjunto que fornece o fluxo de recurso entre investidores através de operações processadas dentro do mercado financeiro. O que seria isso? Tudo que o investidor ou poupador, né, estiver transacionando dentro do mercado, o sistema financeiro vai estar atuando, tá?
Ele tem dois subsistemas, né? Ele tem o subsistema de intermediação financeira e o subsistema normativo. Nós vamos ver agora, passo a passo, cada um o que é. Subsistema de intermediação financeira. São instituições bancárias e não bancárias. Sistemas financeiros de habitação, que é o SFH, que às vezes a gente acaba vendo. Normalmente, quando a gente vai comprar um imóvel, alugar um imóvel ou financiar um imóvel, sempre tem a Caixa Econômica, e todo o financiamento que você faz, basicamente, é sobre o sistema financeiro de habitação. Tá? Lá na frente a gente vai ver a Caixa Econômica e a gente vai poder entender o mecanismo que ela tem, além de banco, e a forma como que ela atua. Tá? E os bancos de desenvolvimento, que é o BNDES, e tem alguns outros que a gente vai ver também mais para frente. E nós temos o subsistema normativo. O que é isso? É o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários. Então eles são órgãos de regulamentação e fiscalização. Essa é a principal atribuição dele. Tá? Então quando nós falamos de subsistema de intermediação financeira, lembra sempre, são instituições bancárias e não bancárias, é o sistema financeiro de habitação e os bancos de desenvolvimento. E quando nós vamos para o normativo, aí já entra o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Essa CVM é justamente o que a gente vê na Bolsa. Né? Então, tudo que rege dentro da Bolsa de Valores está sob a autarquia da CVM. Eu fiz um fluxograma que eu acredito que fica mais fácil de nós enxergarmos. Tá? O chat deu uma parada, tá tudo bem? Vocês estão enxergando o fluxograma aí? Tá tranquilo? Comenta, por favor. Ah, legal. Legal. Melhorou um pouquinho que tá, acho que um pouco maior os slides, né? Agora dá pra gente conversar, né? Ok, deixa eu só pegar aqui. Legal. Eu fiz esse fluxograma, que eu acho que ele é muito válido, eu tenho usado ele muito para poder estudar, tá? Na realidade, eu peguei todas as informações ao longo do tempo, e eu fui tentando elencar, e muita coisa você acaba achando, como eu falei, as informações são um pouco difundidas. Então você vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho de informação, vai conversando, vai entendendo, vai lendo o livro e você consegue montar. Então nós temos lá, na cabeça, é o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Tá? Ele tem dois braços. O primeiro braço é a CVM, que vai entrar a Bolsa de Valores, o BNDES, as sociedades distribuidoras e as sociedades corretoras. Tá? E no outro caminho da CMN, abaixo dela, nós temos o Banco Central, nós temos o BNDES e nós temos o Banco do Brasil. Tá? Abaixo do Banco Central, entra as instituições financeiras. Então nós temos lá a Caixa Econômica, que é o Sistema Financeiro de Habitação. Embaixo dela vem as associações de poupança e empréstimo, sociedades de crédito imobiliária. Embaixo das instituições financeiras nós temos os bancos de múltiplos, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, sociedades de crédito e financiamento e desenvolvimento, bancos de investimento, tá? Então a gente vai começar a elencar, nós iremos elencar passo a passo o que é cada item desses, tá? Isso é basicamente o que a gente precisaria entender sobre o sistema financeiro nacional. Deixa eu botar aqui. Então, como eu disse, né, o Sistema Financeiro Nacional, órgão de regulamentação e fiscalização. Nós temos o normativo, tá? E sim, embaixo do normativo vem o CMN, que é o órgão de poder executivo, o Banco Central e CVM. Eles são autarquias, tá? O principal que eu entendi deles, vocês precisam entender o seguinte: eles possuem a obrigação de operacionalizar as diretrizes e políticas do governo federal. Eles conferem agilidade e dinamismo da sua atuação em matéria econômico-financeira. O Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão normativo responsável pela fixação das diretrizes da política monetária, creditária e cambial do país. Tá? Ele é formado por quem? Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e Presidente do Banco Central. Tá? Essa seria a formação desse conselho.
Abaixo deles, eles têm o COMOC, que é a Comissão Técnica de Moeda e do Crédito. Ele tem as comissões consultivas, que são as normas de organização do sistema financeiro, do crédito rural, do mercado de capitais, que seria a Bolsa de Valores, o crédito industrial, endereçamento público e política monetária e central. Pensando em CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele tem algumas competências. Tá? As que mais são frisadas, tanto dentro da lei quanto dos livros, eles falam que eles têm que regular o valor interno da moeda, regular o valor externo, coordenar as políticas monetárias, estabelecer a meta de inflação, fixar diretrizes e normas de política cambial, autorizar as emissões de papel moeda. Isso é um item muito importante, né? Eles autorizam, quando você pega qualquer nota de R$2, R$5, R$10, R$50, seja qual for, você vai ver lá, Banco Central. Tá? O Banco Central, ele vai mandar a Casa da Moeda imprimir. Só que ele só manda a Casa da Moeda imprimir a partir do momento que ele tiver autorização do CMN. Eu acho que isso é bem frisado, é o tipo de pergunta que pode ser pegadinha, né? Lá na frente, quando vocês estiverem fazendo o teste, perguntar que o Banco Central mandou emitir nota, mandou imprimir nota, ele precisa da autorização de quem, né? Lembra sempre, ele precisa da autorização do Conselho Monetário Nacional, tá? O Banco Central. Pessoal que está aí no chat, boa tarde, muito obrigado. Não esquece de compartilhar, compartilha o vídeo, pede para o pessoal sempre estar divulgando, mostrando, trazendo informação. Eu acredito tudo sempre que o aprendizado tem que ser mútuo, né? Acho que ninguém só ensina. Toda vez que tenta se ensinar, você sempre está aprendendo junto. Então, divulguem para os amigos. Quem está interessado a conhecer melhor a Bolsa de Valores, conhecer melhor como funciona o sistema de renda variável, como funciona a nossa saga de tentar se profissionalizar no mercado, tá? Vamos lá. Banco Central, é o BC. Também conhecido como Bacen. Tá? Ele é um órgão executivo central do sistema financeiro. Compete a ele cumprir e fazer disposições que regulam o funcionamento do sistema e normas expedidas pelo CMN, tá? Então, Conselho Monetário Nacional. Então, é exatamente aquilo que eu falei. Ele quer mandar imprimir uma nota, precisa imprimir moeda. Ele não pode mandar, ele precisa ter autorização do CMN, tá? Através do Banco Central, que o Estado intervém diretamente no sistema financeiro e na economia. Basicamente, o que ele tem? Ele é um banco emissor, ele centraliza, é um centralizador do fluxo cambial, e ele executa a política monetária. Vamos ver o que mais tem aqui. Atribuição do Banco Central. Ele manda emitir o papel moeda segundo a autorização do CMN. Eu estou frisando bastante nisso porque realmente aparece muito essa informação. Tá? Ele recebe os recolhimentos compulsórios e realiza as operações de desconto. O que é o compulsório? Eu vou estar até preparando um material à parte, que eu acho que é um assunto bem interessante para a gente poder entender. Tá? Ele controla o fluxo de capitais estrangeiros, ele que vai comprar e vender os títulos públicos federais. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, basicamente é uma autarquia. Ela é um órgão normativo do sistema financeiro responsável pelo desenvolvimento, disciplina e fiscalização do mercado de valores mobiliários, não emitido pelo sistema financeiro ou pelo Tesouro Nacional. Tá? Basicamente, ele tem o mercado. Antigamente nós tínhamos mais bolsas, né? Tinha o mercado balcão, a CETIP, e tudo se unificou e virou B3. Tá? Então, tudo que for tratado de renda variável é junto da CVM.
e entidades de mercado do balcão organizado de compensação e liquidação de operações com valores imobiliários. Principais fontes da CVM. Então ela tem que estabelecer organização, funcionamento e operações de bolsa de valores. Ela normatiza e faz auditoria das companhias abertas, ou seja, todo mundo que queira trazer o seu capital para a bolsa, ela tem que passar pelo crivo da CVM. Então ele tem que apresentar um prospecto, tem toda uma documentação que precisa ser apresentada e a CVM vai avaliar se vai ou não dar sequência. Tá? Ela autoriza esses valores do mercado, imobiliários no mercado. Ela autoriza a negociação dos mercados de valores mobiliários e de derivativos. E ela autoriza a administração de carteira e custódia de valores mobiliários e fiscalização. Tá? Isso são coisas bem importantes dela. O Banco do Brasil. Ele é um banco comercial e responsável pela Câmara de Compensação Brasileira. Uma coisa que chamou bastante atenção, o Banco do Brasil até 1986, até coloquei um fluxo para a gente poder entender melhor, ele era considerado também uma autarquia, né? Então ele ficava lateral, tanto ao Banco Central quanto à CVM. Os três respondiam diretamente para o Conselho Monetário Nacional. Quando teve a nova Constituição, em 88, ele foi direcionado para responder ao Banco Central. Por que isso? Tá? Basicamente, além de ele trabalhar como um órgão fiscalizador e como um órgão determinador, ele passou também a atuar com pessoas físicas, tá? E respondendo a clientes, mais ou menos como a Caixa Econômica fez. Tá? Então, eu achei bem interessante isso. Eu até frisei que eu acho que é legal. Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira criada em 1969. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda sob a forma de empresa pública e que pode atuar no Brasil e em outros países. Tá? Principais funções da Caixa Econômica Federal. Ela tem que seguir as normas e fiscalizações do BCE. Ela é uma desenvolvedora de parcerias com o poder público, principalmente com o municipal, tá? Para implementações de projetos de infraestrutura. Ela também é usada para auxiliar na execução da política do governo, de crédito do governo federal, e além de ter o sistema bancário para clientes comuns, atende também todo o sistema de pagamentos de FGTS, PIS, seguro-desemprego, benefícios de programa social, apostadores de loteria. O som está com eco, Wellington? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vê se agora melhorou. Se o som agora ficou ok. Responde no chat, por favor. Legal. Ficou ok? Deixa eu mexer aqui, ver se melhora agora. Ainda não som com eco. Vamos ver aqui. Com eco. E agora ficou melhor? Não? Eu preciso entender como está funcionando aqui. O que está acontecendo? Está muito ruim o som ou não? E agora? Melhorou? Ok. Então deixa eu voltar tudo, que eu acho que ficou muito ruim que a gente tinha visto, né? O ruído vai ficar um pouquinho, porque tá chovendo bastante aqui em São Caetano, eu moro aqui em São Caetano. Tá chovendo muito aqui em São Caetano. Legal, vamos lá.
Então, voltando, indo lá no site da PMEC, pega o manual de candidatura, tem o conteúdo, fiquem atentos, porque tem 2 conteúdos lá do CB, tá? Um conteúdo era válido até mês passado, o outro conteúdo começou agora. Basicamente o que eu vou estar fazendo é pegar esses conceitos, esse conteúdo, essas leis. Como eu tenho estudado, a gente vai trazer isso para vocês em forma de aula, em forma de resumo, para ver se a gente consiga entender, tá? Então, basicamente, nós temos o Sistema Financeiro Nacional, tá? Que ele é o quê? Ele é um órgão de regulamentação e fiscalização. A principal atribuição dele. Ele tem clearance de sistema e sistemas de pagamento. Ele trabalha como órgão de regulamentação e fiscalização. Principal atribuição são instituições como um conjunto que fornece o fluxo de recursos entre investidores através de operações processadas dentro do mercado financeiro. Subsistemas de intermediação financeira e subsistema normativo. Quando nós falamos em subsistema de intermediação financeira, nós temos as instituições bancárias e não bancárias. Temos o sistema financeiro de habitação, que é o SFH, que entra lá na Caixa, e temos os bancos de desenvolvimento, como por exemplo o BNDES. Subsistema normativo é o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Tá? Elas são autarquias. Eu fiz esse fluxograma para poder estudar cada item, para a gente poder entender como chega em cada item, para quem ele responde e como que ele funciona. Então nós temos o Conselho Monetário Nacional lá em cima, ele tem as 2 autarquias de hoje, que é a CVM, que cuida exclusivamente de bolsa de valores, tá? E nós temos o Banco Central, que ele acaba executando as políticas para o sistema financeiro. CMN é um órgão de poder executivo, o BC e a CVM são autarquias. Tá? Eles possuem a obrigação de operacionalizar as diretrizes políticas do governo federal. Confere agilidade e dinamismo na sua atuação em matéria econômico-financeira. Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo responsável pela fixação das diretrizes da política monetária, creditária e cambial do país. Como ele é formado? Ele é formado pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro do Planejamento e pelo Presidente do BC. Abaixo deles, eles têm a COMOC, que seria a Comissão Técnica de Moeda e Crédito, e as comissões consultivas, que são de normas e de organização do sistema financeiro, do crédito rural, do mercado, da CBM, do crédito industrial, endereçamento público e política monetária e central. As competências do Conselho Monetário Nacional é regular o valor interno da moeda, inteiro da moeda, regular o valor externo, coordenar as políticas monetárias, estabelecer a meta para a inflação, fixar diretrizes e normas da política cambial, autorizar as emissões de papel moeda. A impressão é pela Casa da Moeda, mas quem manda emitir é a CMN. Então, lembrando, o BC ele vai executar. Quem manda é o Conselho Monetário Nacional. Então, quando você pega a sua notinha lá de R$2, R$5, R$10, ela sempre vai estar colocada lá, Banco Central. Então, o Banco Central vai mandar emitir, a Casa da Moeda vai imprimir, mas quem determina, quem autoriza para que ele mande imprimir é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, ele é um órgão executivo central do sistema financeiro. Então, compete a ele cumprir e fazer cumprir disposições que regulam o funcionamento do sistema e normas expedidas pelo CMN. Através do Banco Central, que o Estado intervém diretamente no sistema financeiro e na economia. Né? Às vezes a gente até vê quem tem o hábito de operar os futuros, a gente vê o dólar principalmente, né? Quando o Banco Central anuncia que ele vai intervir na alta do dólar ou alguma coisa, é nisso que ele entra, né? Então ele é um banco emissor, ele é um centralizador do fluxo cambial e ele é um executor da política monetária. Lembre-se sempre disso. Sistema Financeiro Nacional, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que ele
manda e o Banco Central executa. Tá? Principais atribuições do Banco Central, também conhecido como Bacen. Ele tem que emitir o papel moeda, segundo a autorização da CNN, receber os recolhimentos compulsórios e realizar as operações de desconto. Ele tem que controlar o fluxo de capital estrangeiro, comprar e vender títulos públicos federais. Então, basicamente, o BC faz isso. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela é um órgão normativo do sistema financeiro responsável pelo desenvolvimento, disciplina e fiscalização do mercado de valores mobiliários não emitido pelo sistema financeiro ou pelo Tesouro Nacional. Nós tínhamos algumas bolsas, né, que se fundiram, que era a Bolsa Balcão, a CETIP, e agora tudo se fundiu a B3. Tá? Então, a CVM ela controla tanto a B3 quanto as entidades do mercado balcão organizado e de compensações e liquidações de operações com valores mobiliários. Principalmente, a CVM ela estabelece a organização e funcionamento de operações de bolsa de valores, ela normatiza auditorias das companhias abertas, tá? E ela é quem vai autorizar a emissão de valores mobiliários no mercado. Ela que autoriza a negociação dos mercados de valores mobiliários e de derivativos. E ela autoriza e administra a carteira de custódia de valores imobiliários, tá? E rege como fiscalização. Então, qualquer empresa que queira ir para a bolsa, começar a negociar seus papéis em bolsa, tem todo um relatório que ela tem que preparar, encaminha para a CVM e ela vai ter o crivo dela que ela vai julgar. Legal, vamos fazer ou não vamos fazer, né? Banco do Brasil. O que mais me chamou a atenção do Banco do Brasil, bom, ele é um banco comercial, então além de atender pessoas físicas, ele é responsável pela Câmara de Compensação Brasileira. Até 1986, ele era uma autarquia também. Então, ele era um poder independente que executava o que o Conselho Monetário Nacional fazia. Hoje, após a Constituição de 1988, ele passou a responder para o Banco Central. Então, o Banco Central recebe as orientações, executa e manda para o Banco do Brasil dar sequência. A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira criada em 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, sob a forma de empresa pública e que pode atuar no Brasil e em outros países. As principais funções dela: ela segue as normas e fiscalizações do BC, ela é uma desenvolvedora de parcerias com o poder público, principalmente com o poder público municipal, para a implementação de projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Tá? Ela é usada para auxiliar a execução de política de crédito do governo federal e, além de ter o sistema bancário para clientes comuns, atende todo o sistema de pagamento. Tá? Principalmente, qualquer assalariado, qualquer pessoa física que tenha FGTS, PIS, seguro-desemprego, benefício de programa social, o Bolsa Família, a pessoa que apostou na loteria e acertou, tá? Ele vai estar sempre indo para a Caixa Econômica Federal. Ela é que vai segurar essa parte. Tá? As principais funções dela: ela segue as normas de fiscalização do BC. Tá? E o Estatuto da Caixa ela tem um conselho fiscal que é integrado por 5 membros efetivos e suplentes. Um detalhe disso: quem escolhe esses membros? Ministro da Fazenda. Tá? Basicamente, a primeira parte quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, nós temos que pensar as autarquias, o que elas são importantes, quem executa, quem define a política e para cada um quais são os poderes. Tá? Então, voltando, eu vou voltar rapidinho no fluxograma. Então, quando a gente volta lá no fluxograma, né, a gente pode perceber que nós temos um conselho, o ministro da Fazenda vai estar regindo isso. Em cima dele, nós temos as 2 autarquias, e aí começa o que executa, a gente começa a cada vez mais
fazer o sub do sub do sub do sub do sub, né? Então cada um tem os seus poderes, cada um tem as suas necessidades, e basicamente a primeira aula que eu trouxe para vocês é essa, tá? Nós vamos amanhã dar sequência, nós vamos começar a entrar nos clearings, nas situações de bancos em si. Eu acho que daí começa a ficar mais interessante. Eu acho que essa parte é bem complicada porque é muita lei, tá? As leis, ela fica muito repetitivo, sempre repetitivo. Eu tentei resumir assim ao máximo para a gente poder entender o que são mais frisados, né? Então sempre lembrar, o Conselho Monetário Nacional, ele é quem decide o que vai ser feito. A CVM e o BC, eles executam o que o Conselho Monetário Nacional faz, tá? Então o BC, ele não manda, ele não tem autorização para imprimir nota. Isso é frisado várias e várias vezes. Ele simplesmente manda a Casa da Moeda imprimir, mas quem determinou para ele que ele poderia mandar para imprimir é o Conselho Monetário Nacional, tá? Eu acho que basicamente é isso que é bem importante a gente frisar e sempre lembrar, tá? Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Ficou alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Responde no chat. Vamos bater um papo, ver se vocês ficaram com alguma dúvida para a gente poder voltar, poder falar. Tem um certo delay o chat, não estou vendo nada ainda, está parado aqui. Ah, sim, tem mais um detalhe interessante, né? Se a gente pegar aqui no... Deixa eu voltar para minha tela do fluxograma. Vamos lá. Quando a gente pega o CMN, abaixo dele, né, o Conselho Monetário Nacional, temos o Banco Central, e nós temos o BNDES. Tá? Se vocês verem, ele está entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. Então, ele responde, o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele responde ao Conselho Monetário Nacional. Só que, de alguma forma, o Banco Central também interfere nele. Tá? Isso ainda, para mim, não ficou muito claro o que o Banco Central interfere diretamente no Banco Nacional, no BNDES. Mas são coisas que a gente vai estudar. Assim que eu conseguir descobrir alguma relação, eu volto aqui para falar. Inclusive, se alguém souber como tá, se alguém souber esse detalhe e estiver estudando também, traz aqui para o chat, posta lá no grupo do Acredito Operador do Facebook, tá? Para a gente poder entender, né? Como eu falei, eu estou estudando para a prova, né? Eu quero me profissionalizar com isso, e ninguém sabe tudo, né? Ninguém nunca vai saber tudo. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, e sempre a gente tem que aprender em conjunto, né? Tem uma pergunta do Alberto Fará, que ele perguntou quanto que eu pretendo fazer a prova do CNPI. Cara, eu estou estudando já há 4 meses, bem firme em cima disso. Eu me afiliei à PMEC, eu devo estar, provavelmente até o fim do mês, eu devo estar me inscrevendo já para a prova, né? Eu acho que tem alguns assuntos, porque eu estava estudando bem forte, só que teve essa alteração do conteúdo brasileiro, né, no site da PMEC. Então, com isso, teve algumas modificações. Então, eu estava para fazer a prova, eu vi que teve a modificação, eu parei, falei, não, deixa eu ver o que tem de diferente, como que é, como que não é. Porque a prova é cara, não é, assim, 400, 500 reais, para mim é caro, né? Eu penso dessa forma. Mas o potencial de ganho é muito. Mas eu não quis fazer a prova ainda, que eu falei, não, deixa eu ver o que tem de novo, né? O que tem de alteração do conteúdo brasileiro até o mês passado para agora. Então eu pretendo
provavelmente até o fim do mês, última semana do mês ou primeira semana de agosto, devo estar fazendo a prova do conteúdo brasileiro, tá? Paulo Barros, se inscreve aqui no canal da gente, do Charles Nader School. Ele já começou a carregar os vídeos, nós estamos no 3º dia do vídeo, tá? Tem as primeiras apresentações que mostra toda a parte inicial, como que você tem que fazer, onde que você tem que ir, o que é e o porquê eu quero ter o CNPI, tá? Vamos lá. Além da unidade da PMEC, Luciano Carvalho, além da unidade da PMEC, qual o valor do custo após o CNPI? Não sei. Ainda não sei. Até onde eu entendi, até onde eu li, basicamente você faz o cadastro, tem uma taxa anual da PMEC que você paga, e aí o CNPI, o registro do CNPI, acredito eu que seja a mesma taxa da PMEC, né? Eu acho que não teria que pagar 2 taxas, né? Isso daí, inclusive, não sei se o Martini está por aí ou o Charles ainda estão por aí, se eles puderem dar uma ajuda no chat para poder responder isso, né? Senão amanhã eu vou levantar essa informação com a PMEC, eu vou ligar para lá e amanhã a gente pode trazer essa informação para vocês, tá? Outra coisa importante, né? O BNDES com a Bolsa de Valores, o que ele tem a ver, né? Eu ainda não sei também. Eu preciso entender justamente como teve essa alteração. Eu fiquei um tanto quanto perdido quando eu vi essa informação aqui, mas eu preciso rever e amanhã eu vou até pontuar aqui para a gente poder entender se tem alguma coisa, se eu comi bola na explicação, se eu estou estudando alguma coisa errada ou se realmente tem alguma alteração. O Charles Nader respondeu pra gente, tá, que o CNPI ele tem uma média de R$230 e pouquinho trimestral. Então é uma taxa que você paga de em torno de R$240, tá? Então vamos lá, para amanhã eu vou ver o BNDES em relação à CVM. E a taxa acho que já foi respondido, né? Legal? Pessoal, acho que está tranquilo, o site está tranquilo. Muito obrigado pela companhia, tá? Desejo vocês um excelente fim de tarde. Não se esqueçam, lembrando, ativa o sininho de notificação. O Charles começou uma iniciativa bem interessante da gente poder trabalhar a parte tanto do pregão quanto do educacional para a gente poder se preparar lá para o futuro, tá? O Peretti está de manhã fazendo um wake up e ele vai começar um programa agora todo sábado mostrando como se transformar num agente autônomo, para onde que a gente pode seguir, né? Para a gente poder se profissionalizar no mercado. Tá? E eu tô com essa saga do CNPI mostrando, dando a minha cara a tapa, tá? Para mostrar que não é só de gráfico que existe o mercado e tem muita coisa além que a gente pode dar sequência, tá? Então estou dando a minha cara a tapa, como que eu vou chegar no CNPI, o que eu estou estudando, qual o material, para a gente poder estar ajudando todo mundo. E todo esse conteúdo é gratuito, está aqui no canal. Nós temos um grupo no Facebook também, eu acredito, operador. Entra lá, tem bastante discussão, bastante bate-papo. Eu acho que é bem favorável à vida de todos, tá? Pessoal, muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.